Hunterzada de todo o multiverso. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Hoje a gente se juntou aqui para falar sobre uma HQ nacional, Arena. Não tem ninguém melhor para falar sobre a cria do que o criador, né? Alexandre Calari aí, escritor, roteirista, lutador, professor, produtor, editor, tudo o que você imaginar ele já fez. Bem-vindo aí, Alexandre, obrigado por aceitar o nosso convite, cara. Valeu, pessoal. Eu que agradeço o convite de poder vir aqui falar um pouquinho sobre esse trabalho, Arena, que é a minha primeira HQ, embora eu tenha uma experiência aí como romancista, lancei algumas coisas, escrevo já há bastante tempo. Essa paixão que eu tenho pelos quadrinhos só se consolidou agora num roteiro totalmente meu, né? Então eu estou felizaço com isso e, mais uma vez, agradeço o convite e aproveito e estou dando um salve aí para toda a galera que está assistindo. Mas é isso aí, galera. Antes da gente bater aquela ideia, deixa o likezinho de sempre, se inscreve no canal se não for inscrito e aciona o sininho para cada vez que a gente for trocar ideia sobre HQ nacional aí, originais aí, com a presença do escritor, roteirista aí, madrinista agora, né, Ale? Que vocês estarem cientes. Então, vamos embora. Bom, galera, o Arena é uma HQ que eu escrevi, é um roteiro que eu tenho já há 10 anos. Originalmente era um livro, depois tentei transformar num filme, até se transformar num quadrinho, que eu fiz em parceria com o Alan Patrick, que é um artista aqui, lá de Belém, um artista excelente, tem um traço muito clássico. Sobre o que é o Arena? O Arena é um drama de artes marciais. Na verdade, artes marciais voltado mais para o universo do MMA. Para vocês pensarem na atmosfera do Arena, pensa nos filmes Rock, um lutador, no Guerreiro, o Tom Hardy que fez o Venom agora, aquele filme com o Mickey Rourke também, o lutador. Não é propriamente uma história de ação contínua, a pura aventura, tal, desenfreada, é mais um drama humano mesmo, de superação, que conta a história de um lutador frustrado, que aos 39 anos decide voltar para os eventos, que é justamente o Arena do título. Você tem um trio central de protagonistas, que é o lutador, o Rômulo Cruz, o fundador do evento, que é o José, e o interesse amoroso do Rômulo, que é a Ana Maia. E, no final das contas, todos esses 3 personagens precisam superar os seus próprios problemas aí para conseguir dar a volta por cima num momento difícil da vida deles. Eu também sou muito versado em artes marciais, né? Eu luto jiu-jitsu. Bacana! Inclusive, o personagem, ele tem muito trauma devido a uma lesão, né? Não entrando muito em spoiler porque é nova, mas só tratando superficialmente, né? Ele tem uma lesão, né? E eu vi, acho que foi no pós-fácil, você sofreu esse tipo de lesão. Sim. Eu fico pensando como a minha vida teria sido diferente se eu, com 19 anos, eu não tivesse sofrido esse acidente. Que o meu plano era ter sido lutador profissional mesmo, né? Eu estava treinando para isso, mas aos 19 anos de idade eu sofri um acidente de carro que me afastou totalmente das competições durante anos. Esse é um dos aspectos da minha vida que eu resolvi trazer para o personagem. A história não é uma biografia, é uma história fictícia, mas eu trago elementos que eu vivi, presenciei, para compor não só o personagem central, mas também os outros personagens que mobilizam a trama. Isso mesmo que eu também ia te perguntar, Ale, que no pós-fácil tá lá, você fala da sua experiência nos shows, imagino que tenha sido no show do Charlie Brown lá, que deu muita treta, etc. Você também costumava acompanhar a banda de rock, né, o pessoal que eu adoro também. Ela te ajudou a compor o Zé lá, que é tipo o Valide nessa nossa história. Ali, pra quem não sabe, ele foi baterista, né, de banda de rock, né? Foi do Delphi, né? Conhece, né? Assim, eu tinha muita experiência como músico dentro de eventos, né? Até lá na época do Delphi, a gravadora organizou algumas coisas, eu participei da organização de uma meia dúzia de eventos, mas eram coisas muito pequenas. Eu diria que não contava como realmente conhecimento em termos de produção de evento. Eu via com os olhos de músico ou com os olhos de alguém que estava acompanhando a banda. Depois, quando eu fiz aquele show do Charlie Brown Jr., eu vi realmente como a coisa funcionava. Estar por dentro de como a coisa funciona me deu o background para entender o que deveria ser a mente do José. Nada disso entra na HQ, né, em termos práticos mesmo. Práticos, né? Mas a mente serviu para compreender a mentalidade dele. Mas algum desses personagens, a Ana, o Batistaca, que a gente sabe que tem muito Batistaca aí nesse meio, aí o cara que vai meio sádico já na vontade mesmo, tem a representação
o pessoal que não viveu essa época mais lá nos anos 90, aquela galera, Pit Boys, não sei o quê. Tem uma certa representação aqui. Esse tipo de pessoas, assim, mais do mal, os antagonistas da história, você se inspirou em alguém também ou foi da mente mesmo? O personagem do Batistaca, a ideia era simplesmente criar uma barreira, né? Criar, entre aspas, um vilão. Mas para os conhecedores de artes marciais, da história do Vale Tudo aqui no Brasil e como você citou, o início disso lá nos anos 80 e 90, você vê os vídeos das tretas que tinha entre a academia, a treta entre jiu-jitsu e luta livre no Rio de Janeiro, isso daí é notório, né? Embora eu não tenha me inspirado nisso diretamente, eu tentei trazer esse espírito e colocar tudo dentro do personagem do Batistaca, um cara desbocado, meio doidão. De certo modo, um cara como o Conor McGregor, mesmo hoje em dia, o esporte é super normatizado, mas é um cara que faz isso, né? Um cara que foge do padrão. Enfim, todos esses elementos eu joguei lá dentro do Batistaca. Por outro lado, você tem a Ana Maia. A Ana Maia, ela é uma personagem que eu tentei dar o máximo de profundidade possível. Eu, quando era novo, eu adorava ir em boate, assistir dançarina, essas coisas e tal. Então eu convivi bastante com esse meio. E eu conheci algumas pessoas interessantíssimas nessa época. Então a Ana é uma fusão de várias personalidades que eu conheci ao longo da vida. Eu até achei interessante que quando a gente começou a conversa, né, você citou exemplos de filmes, assim, como Rocky, o Lutador, o Guerreiro, e o Lutador também, né, com Mickey Rourke. Até a pergunta batida, mas eu gostaria muito de saber, assim, tipo, quais outras influências, né, que você teve para escrever o Arena. Assim, a gente vê que o Pipoca, vocês falam muito sobre séries, filmes, muito sobre quadrinhos também, né? E você também foi músico. Eu gostaria de saber de quais influências assim você teve para escrever o Arena, dessas vários tipos diferentes de arte, né, que a gente sabe que você gosta. Então, eu sou old school, né? E eu assisti os filmes de ação mesmo, esses filmes que hoje em dia o pessoal acha meio caidaço e que não sobrevive mais por uma questão de nostalgia. Então, eu sou daquela geração, eu assisti aqueles filmes todos, tinham os filmes de Kung Fu que passavam na Record quando eu era criança, obviamente todos os filmes do Bruce Lee, e eu acho que eu fui incorporando essa ideia do heroísmo, do super-herói mesmo, embora os caras não sejam super, né, eles sejam caras normais, entre aspas. Normais. Então, o meu personagem, o Rômulo, ele é um cara que vai pra cima, saca? Não importa se é uma arma apontada para ele, não importa se são 3, 4 ou 5 contra ele, não importa, ele vai para cima, ele entra nesse espírito do cinema de ação oitentista. Ele é muito correto em termos éticos, né? Ele tem o seu próprio a sua própria conduta moral, o seu próprio código, seu próprio código moral e ético. Então, sem querer dar muitos spoilers assim, mas tem uma situação que envolve o prostíbulo, a casa noturna onde a Ana trabalha, e quando ele invade essa casa noturna, por exemplo, a primeira coisa que ele faz é quitar uma dívida. Primeiro ele quita uma dívida e depois ele quebra tudo. Tipo, agora eu não te devo mais nada. Fala em voz alta que eu não te devo mais nada. Ah, beleza. Então bora. Essa parte tá certa. Ou seja, dentro da mente dele você entende que tem um código moral lá acontecendo, um código ético. Isso é bem típico do cinema dos anos 70 e 80. Ale, depois de tudo que você falou, de todo esse percalço que você teve, né, para construir essa obra, né, 10 anos, né, que era um roteiro de um livro que você tentou adaptar para aquele livro com imagens, né, que seria coisa. Você vê essa obra adaptada, assim, pro cinema, pra série, ou você só acha que ela é uma obra, Ótima assim, pergunta. pra HQ? Olha, seria um sonho incrível ver ela adaptada. Nossa, incrível, incrível. Eu acho o trabalho incrível, galera. Eu acho que ele se sustenta enquanto HQ. Eu não acho que se eu tivesse feito o livro inicialmente, eu ia conseguir chegar nesse resultado. Dito isso, ia ser um sonho absurdo, incrível ver isso ser adaptado pro cinema, para uma série, para uma animação, né? Sei lá. Eu adoraria ver. Em todo esse momento, assim, que você veio desenvolvendo, né, a obra, né, o Arena, assim,
qual você acredita que tenha sido o maior desafio? E em que momento também veio o estalo que você percebeu? Pô, tem alguma coisa boa aí, tem alguma coisa legal aí. Olha, isso eu senti desde o começo. Mentira, desde o começo não, né? Desde o momento, lá por volta de 2015 e tal, não, antes até, né? Quando eu quis, eu não lembro as datas de cabeça, teria que olhar os e-mails, mas quando eu tive a reunião na produtora que eu quis transformar em filme e posteriormente, eu redigia o roteiro que viria a ser o esqueleto do Arena. Quando isso ficou pronto, eu falei, aqui realmente eu tenho uma coisa boa, aqui eu tenho uma coisa positiva, eu acredito nessa história. Eu acho que ela é superior a todo o resto que eu escrevi. Momentos difíceis tiveram vários, né? Porque foram vários reveses. Eu cheguei muito próximo de transformar isso no filme que eu queria. Foi ducha fria, uma atrás da outra. Bate aquele desânimo, né, cara? Você se sente sozinho, você se sente desalentado, deslocado. Você fala, meu, acho que de repente não é pra mim, saca? Eu não tenho crenças esotéricas e tal, então eu nunca ficava com aquela ideia de que o universo tá me falando que não é pra mim. Nada disso. Mas batia o desânimo. Mas aí foi indo, uma coisa foi levando a outra, e no final das contas, quando eu assustei, o projeto estava andando como quadrinho. Os anos se passaram, a HQ ficou pronta, e agora, quando chega o resultado final, se segura ela, você fala, puta merda. No final das contas, tudo aquilo valeu a pena, né? Porque a HQ ficou muito boa mesmo. E uma coisa que eu gosto de frisar, a produção artística, ela vai me superar, né? Que a produção artística vai ficar aí para sempre. Hoje em dia a gente lê caras que morreram há 300 anos. Tem caras aí que, sei lá, morreram na miséria e hoje em dia são sucesso. A produção artística, ela perdura. Então você nunca sabe o que pode acontecer no futuro, você nunca sabe de que maneira a sua obra vai tocar alguém, como isso vai reverberar ao longo dos anos. Então é uma forma de você escrever seu nome na história e se tornar imortal mesmo, né? Aquilo fica, perdura. E isso é importante para mim, saca? Deixar um legado, deixar algo concreto, que mesmo pessoas que nunca me conheceram, nunca vão me conhecer, não sabem quem eu sou, não sabem quais são meus sonhos, minhas aspirações, meus medos, meus anseios, meus desejos, não sabem nada sobre mim, mas elas vão tomar contato com a minha obra. Então, um pouquinho de mim perdura lá. Isso é bacana. Eu fico também muito curioso para saber quais foram as reações do Bruno Zaga e do Daniel quando você apresentou para eles a primeira vez. MMA é uma coisa que é corriqueira para mim. Artes marciais, de modo geral, né? Eu comecei a treinar aos 14 anos. A falar sobre artes marciais não é uma coisa fora da caixinha, não é uma coisa fora da curva. É uma coisa que faz parte da minha vida. Eu converso normalmente sobre isso, e às vezes eu esqueço, até pelo meio que eu vivo, às vezes eu esqueço que tem pessoas que não sabem nada disso. O Daniel e o Bruno, eles eram leigos em artes marciais. Isso, de certo modo, foi bacana, porque conforme eles foram lendo a história, eles me falavam isso, olha, a gente não manja nada disso, não faz parte do nosso universo. Então isso, de certo modo, me ajudou a tornar a história mais cognoscível para as pessoas que também não partilham desse universo. Permitiu que a história não fosse técnica o suficiente a ponto de afugentar uma pessoa que nunca teve contato com MMA ou com lutas em geral. Então a primeira reação deles foi um pouco de estranheza, mas eles foram se habituando e me ajudando a construir a narrativa final dela. Construção gráfica, a narrativa gráfica da HQ, ela foi uma ideia totalmente tua ou foi construída em parceria? Ele mostrava, olha, acho que não fica legal, acho que fica melhor desse jeito. Na verdade, a narrativa gráfica, ela veio de outro artista, que foi o Joe Bennett. Foi uma pessoa que eu conversei com ele no início, e o Joe Bennett pegou o meu roteiro e fez o que a gente chama de RAFs, que são esboços, né, quadros. Então ele foi decupando o roteiro, esse é o termo que eu vou usar. E na medida que ele ia decupando, ele ia criando a narrativa e o ritmo da HQ. E aí ele fez isso com a HQ completa. Quando o Alan Patrick entrou, ele entrou com, obviamente, a construção dos personagens. Eu passei referências, mas ele foi fazendo os esboços, ele foi fazendo a ambientação, foi criando o clima. À medida que eu fui tomando contato com a arte dele, e fui vendo a versatilidade que ele tinha, eu comecei a pedir que algumas coisas fossem feitas de forma diferente. Por exemplo, eu tenho uma página específica lá que imita o Gustavo Doré,
né? Imita não, né? Usa como referência a arte do Gustavo Doré. Eu tinha pedido isso para ele e ele levou adiante, mas a maior parte das outras coisas foi ele que trouxe. Tem uma arte que imita a Jack Kirby, já bem próxima do final da HQ. E essa era uma página que não estava prevista na HQ, né? Mas foi uma página que ele pediu para colocar, porque o Kirby foi um norte para ele, né? O Kirby e o Buscema, durante a produção da HQ. Eu tinha um espelho da HQ pronto, eu remodelei o espelho para caber aquela página a mais e dei carta branca para ele para fazer. E como a maior parte das referências, você vai encontrar muitos easter eggs e tal, tudo isso partiu dele também. E a gente teve total liberdade para conversar um com o outro, apontar coisas que, de repente, eu achava incongruências, que eu não estava feliz e tal, e ele refazer, e ele apontar algumas coisas no roteiro também, isso aqui dá para ser diferente, vai ficar melhor e tal. É a sinergia do trabalho, né? É como o trabalho tem que fluir. Vai vir o Arena 2, não vai, é um projeto único, fechado, vocês contaram, aqui dá para ver que vocês contaram a história que você queria contar, mas tem a possibilidade de uma continuação, porque ela acaba num momento crucial da história, contou aquela história, beleza, mas tem o depois, vai haver esse depois em quadrinhos? Eu concebi a história como uma história fechada, né? Inicialmente ela tem início, meio e fim, você arremata numa catarse emocional mesmo das personagens, e ali ela fecha. Eu estou trabalhando em outras coisas agora. Tem uma história de terror que eu estou desenvolvendo, tem outras ideias que eu quero fazer. Mas assim, nunca diga nunca. Se eu te falar hoje, eu saberia para onde levar um Arena 2? Não saberia. Não consigo ver a continuação para esses personagens. Não consigo vislumbrar qual seria o dia seguinte deles. Não consigo vislumbrar o que seria dali a 10 anos. Mas quem sabe se essa ideia vier, a gente possa levar adiante, né? Só ia dizer que se tiver o Arena 2, tem que colocar Arena, a revanche, tá ligado? Arena 2, a missão. Mas é legal. Isso, galerinha. Se você gostou da conversa, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e deixa nos comentários se você já leu, se você vai ler, se você adquiriu, o que você achou da história. Ale, obrigado mesmo, cara, pela presença, obrigado pela essa conversa, foi muito divertido, foi muito instrutivo, a gente ficou aqui embasbacado, né? É muito bom falar com quem cria esse tipo de coisa e a sua primeira experiência com HQs, né? Vamos deixar claro que você já é autor de outros livros, né? O microfone agora é teu, né? Obrigado mesmo aí pela presença, a gente agradece demais. Já mostrei um monte de vezes, mas vamos mostrar de novo. Queria agradecer aí o espaço que vocês deram do canal para divulgar o Arena, dizer que ele está à venda lá na Amazon. Então é só clicar lá e colocar Arena Pipoca Nanquim, ou então Arena Alexandre Calari, que vai aparecer. E para quem não conhece o Pipoca também, segue a gente lá no YouTube, segue a gente no Instagram também. Nós somos uma editora, estamos chegando ao nosso 100º livro agora. Somos um canal de YouTube que publica conteúdo também de séries, quadrinhos e cinema pop. Então é isso, galera. Valeu pelo papo aí, valeu pelas perguntas, valeu pelo espaço e um abração para todo mundo. Pô, a gente que agradece, foi um prazer receber você aqui e, poder trocar essa ideia, né? Então, beleza, galerinha. Então vamos nessa. Beijos, abraços, paz, tchau. Tchau, tchau. Pro Arena.